Olá pessoas, tudo certinho com vocês? Na aula de hoje nós daremos início à discussão sobre o primeiro livro do quarto bimestre. Vocês têm na tela a imagem, tá? A menina que fez a América. E começaremos falando um pouco sobre a autora, um pouquinho sobre a biografia dela, quem é, ou melhor dizendo, quem foi Ilka Brunhilde Laurito, um pouquinho sobre os prêmios que ela ganhou e tal, e aí algumas pinceladas gerais sobre o que nós encontraremos nessa obra. E aí vocês têm ao final da aula um plano de leitura, ou seja, quais capítulos ou quais sequências deverão ser lidas para nossa próxima aula. Vamos então conhecer um pouquinho sobre a autora. Quem é ou quem foi Ilka Brunhilde Laurito? Bom, vocês têm a foto dela na tela, né? A autora nasceu em São Paulo em 10 de julho de 1925 e faleceu em Corubataí em 11 de dezembro de 2012. Foi poetisa, escritora e professora. Formada em letras pela USP, trabalhou no magistério secundário e superior e publicou poesias, contos, crônicas, ficção infanto-juvenil, né? Várias obras ali aí destinadas a esse público. Foi uma autora bastante premiada também, nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho, mas ela ganhou 3 vezes o prêmio, foi ganhadora por 3 vezes do prêmio Jabuti, que é o maior prêmio, o prêmio máximo da literatura brasileira. Ela sofria de mal de Alzheimer e morava com uma sobrinha em Corumbataí, onde acabou falecendo após um AVC, um acidente vascular cerebral. Tá? E aí vocês têm a assinatura dela ali, só para título de exemplificação, ok? Então, com isso, dá para nós termos assim uma ideia geral sobre quem foi, melhor dizendo, esta autora. Vocês encontram um pouco sobre ela também na página 92 do livro, tá? Vocês têm ali sobre a autora. E aí um detalhe que a gente vai falar mais à frente, né? Mas ela era, a família dela era uma família de imigrantes italianos radicados em São Paulo. E por conta disso, nós vamos encontrar dentro dessa obra uma referência clara à cultura, aos elementos da cultura italiana e também essa questão dos imigrantes, ok? Como eu falei para vocês, ali na tela vocês têm as premiações recebidas por ela, né? Então, nós temos ali 3 prêmios Jabuti, 87 com o livro Canteiro de Obras, que era um livro de poemas, em 90 com o livro A Menina que Fez a América e em 2001 com A Menina que Descobriu o Brasil, tá? 3 capas vocês têm ali sendo demonstradas e ao canto aqui a estatueta que representa este prêmio. Pelo fato dela ter recebido essa premiação, ter sido lisonjeada, ou ter sido premiada, melhor dizendo, com essas obras, isso nos faz perceber o valor e a importância literária dela e das obras. Tá? E uma característica que vocês observarão dentro ali da condução da história é justamente essa poeticidade pertencente ao estilo de escrita dela. Então, diferente, por exemplo, da história lida bimestre passado, em que se falavam ali sobre a questão das pessoas, da guerra na Síria, a família do Galip fugindo, etc, etc. Aqui nós teremos uma história um tanto quanto mais leve, mais amena, mais poética, mais bela, né? Mais bela não no sentido de ser mais bonita que a outra, mais bela no sentido de que ela é mais poética. Ela revela uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de ver as pessoas, de ver as relações. E isso faz com que nós tenhamos ali, né, a obra ganhando assim muita poesia. Então, embora seja um texto escrito em prosa, ou seja, parágrafos, um texto trivial, contínuo, nós temos muito sentimento envolvido aqui. Nós temos
uma beleza na construção dos personagens, dos diálogos e das situações. Ok? Bom, caminhando um pouquinho, nós temos algumas palavras da autora ao final do livro que merecem atenção, né? Eu destaquei ali duas sequências em que são ditas as seguintes palavras. Acredito que o escritor é originalmente um leitor, mas não de livros. Ele lê o ineditismo da vida e edita depois para aquele que vai ser o receptor de sua obra, ou seja, o leitor de sua leitura. Depois, acho também que escrevo porque tenho medo de morrer. Palavra escrita, para mim, é eternização do efêmero, ou seja, eternização daquilo que passa, daquilo que é transitório. É registro que perpetua vivos e ressuscita mortos. Escritor não é Deus, mas imita-o ao reinventar o mundo e recriar a humanidade. Observem ali, né, nessas palavras da autora, já essa poesia que eu citei agora há pouco. Então, observem a forma original dela ver, dela falar sobre esse ofício de escrever e sobre a importância do ato da escrita. E é a mesma referência, uma referência semelhante ao que nós encontraremos já no início do texto, né? Cito a página 9 como exemplo, quando se fala o seguinte: a minha história começa muitos e muitos anos atrás. Atrás de onde? Podem perguntar vocês. E eu responderei: atrás de hoje. Ontem, antes de ontem, longe na minha memória, lá é o tempo e o espaço da minha história. Eu vou morrer um dia, porque tudo que nasce também morre. Bicho, planta, homem, mulher, mas histórias podem durar mais que nós. Basta que sejam postas em folhas de papel e que suas letras mortas sejam ressuscitadas por olhos que saibam ler. Por isso, aqui está para vocês o papel da minha história. Uma vida menina para as meninas dos seus olhos. Vou contar. E assim inicia a história, assim inicia o relato ali, né, vivido ou experimentado ali pela nossa protagonista, ok? Bom, pessoas, vocês provavelmente gostarão muito dessa história, porque ela é muito boa, tá? É bastante emocionante lê-la. E como eu falei, ela é carregada de sentimento, tá? Então, assim, é um livro muito gostoso de ser lido, assim, tem sequências muito bonitas construídas pela autora. É interessante ver ali o relacionamento dela, por exemplo, com os avós, já nas primeiras páginas, embora tenha acontecido alguns fatos já que são esclarecidos no início da obra, mas a sequência da vida que ela experimenta, né? E também, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, esse destaque para a sabedoria dos mais antigos, tá? Então, a sabedoria, a forma como ela trata, por exemplo, os avós, aquilo que os avós fazem, aquilo que os avós falam, o relacionamento da protagonista com os avós. Isso é muito interessante de ser olhado e de ser visto. Tranquilo? Bom, dando sequência ali aos nossos slides, vocês têm o plano de leitura. Como já comentado, esse é um livro que nós faremos a leitura de uma forma mais breve, justamente porque pela extensão e pela complexidade da história. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? Trabalharem a leitura dos primeiros capítulos, certo? O que vocês têm a partir da página 9 até a página 44, certo? E um destaque que eu vou pedir que vocês deem de forma especial é a página 12, quando vai ser relatado ali, vai ser descrito ali o que significa fazer a América. Nós vamos trabalhar isso na próxima aula, certo? No próximo vídeo. Mas observem ali o que é esse fazer a América. E aí eu sugiro que vocês olhem, busquem também um pouquinho sobre a imigração italiana no Brasil, certo?
Justamente porque nós vamos ter ali uma ligação entre a família da protagonista e esse movimento, essa movimentação ocorrida aqui. E por várias vezes haverá citação, haverá referência aos imigrantes. Então, fica ali como tarefa, né? Voltando ali para o nosso slide, que vocês façam a leitura das páginas 9 até a 44 e também procurem observar, buscar ou ler um pouco sobre os imigrantes, ok? Por hoje é isso, pessoas. Agradeço a atenção de vocês, boas leituras e, mais uma vez, salientando, nada substitui a leitura integral do texto. Então, mãos à obra, certo? Vale a pena dedicar um tempo ali para essa leitura, ok? Até o nosso próximo encontro.